E aí, o que a gente vê hoje no judiciário? E agora, então, com o advento da internet, como a doutora Daniela muito bem colocou aqui, essa questão aí do avanço depois da pandemia, de audiências virtuais, a gente viu acontecer, assim, algumas violências de alguns magistrados e magistradas em relação a advogado e advogada, tá? Antes essa violência acontecia, mas num ambiente restrito que não saía dali. Mas com transmissão... Agora fica gravado. Com transmissão agora em tempo real e gravação no YouTube, tá lá. Então, assim, essas mazelas, elas acabam vindo à tona. Sim. E a gente sabe que não existe hierarquia entre juiz e advogado. Mas, na prática, a gente vê magistrado que não recebe advogado. A gente vê desembargador, desembargadora que cria obstáculo em receber advogado. A gente vê. E digo isso porque um tempo desse atrás, e até numa comarca de interior, a gente tinha impetrado um mandado de segurança e eu precisava falar com o juiz. Mas o juiz estava em home office. E aí a servidora disse, mas o magistrado está em home office. Eu falei, diga a ele que eu preciso falar com ele. Eu preciso despachar com ele e é um dever dele. Eu não estou pedindo um favor para ele. Diga a ele que é um dever dele despachar comigo e eu preciso despachar. Eu fui incisivo. Pouco tempo, ela disse que me retornava e realmente me retornou, certo? Eu consegui despachar com o magistrado, mas eu tive que ser firme, sabe? Assim, não sei se isso resolveu, adianta, mas de qualquer maneira eu consegui despachar. Mas o que a gente percebe é isso. Por isso que eu digo, a OAB, ela tem um papel muito importante na defesa das prerrogativas, sabe? A OAB, ela tem que estar disposta a, quando necessário, partir para o embate. E partir para o embate com o judiciário ou com quem quer que seja. O Rui Barbosa dizia que uma das coisas mais belas da profissão da advocacia era dizer a verdade no rosto de quem quer que fosse, né? Não importa se é magistrado, se é desembargador, se é ministro, mas esse é o papel do advogado na defesa da sua prerrogativa e do exercício da sua profissão. E a gente falou aqui da questão do Supremo Tribunal Federal, da violação ao exercício do direito do advogado em fazer sustentação oral e, evidentemente, a sustentação oral é muito importante. A doutora Daniela muito bem pontuou que muitos processos são modificados com a sustentação oral. Uma coisa é você mandar um vídeo. Ora, o vídeo é uma coisa que você fez no momento, não tem a emoção, não tem o calor do momento, não tem o olhar. Não tem o olhar, sabe? De você direcionar. Você tá falando, o outro lhe ouvindo naquela hora, você tá fazendo um processo comunicativo naquele momento. Exatamente. Né? E é você direcionar e você ver em que posição está o relator e você ali criar uma contra-argumentação de uma forma respeitosa, mas você criar uma contra-argumentação de modo convincente e você muda o resultado de um processo. Então, isso é muito importante. E eu acho que a OAB não pode retroceder nesse cenário. Ela tem que ir em frente. Não importa se vai agradar ou desagradar A, B ou C, não importa. Tem mesmo outra coisa que quando eu coloquei da minha preocupação, né, quando eu disse, mas a PEC daqui a pouco vai que alguém entra com ação direta de inconstitucionalidade, vai que o Supremo diz que é inconstitucional. É igual outro debate que a gente teve recente nessa questão aí de Congresso e Judiciário, foi a questão de delimitação de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se debateu aí se criar um mandato de 10 anos, de 8 anos, etc. Mas aí alguém disse, mas é inconstitucional, certo? Ora, se os legisladores, aqueles que foram eleitos pelo povo, se eles criam, né, uma PEC também para mudar isso, pode-se dizer que é inconstitucional, doutor Ricardo, você que é um grande constitucionalista e doutora Daniela, pode dizer que é inconstitucional, porque a gente não pode perder de vista o seguinte, olha o que é que diz a Constituição, e doutor Ricardo falou de sistema de freios e contrapesos, tá? Mas o sistema de freios e contrapeso, ele tem que funcionar de verdade, mas na hora que um poder diz, bota o peso no outro e fala, daqui você não passa, não é freio e contrapeso, é alguém dizendo como uma coisa deve ser, é alguém dizendo. E, de certo modo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai caminhar para isso, né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado. Então, quando eu coloquei aqui essa questão de o legislador, até porque a Constituição diz, todo poder emana do povo, que será exercido por intermédio de seus representantes, né? Ou diretamente nos termos da Constituição, mais ou menos assim que a Constituição diz. Então, todo o poder emana do povo. Ele o exerce de que forma? Por intermédio dos seus representantes. Quem são os representantes do povo? É o Congresso. São os parlamentares que o povo elege, tá? Com o poder de legislar. Então, como é que a gente tem toda hora uma lei
que de repente não vale porque alguém diz que não vale. É claro, o judiciário tem um papel importante, não vou aqui tirar a importância do judiciário, porque evidentemente tem situações em que o judiciário tem que agir, né? Mas dentro de um contexto geral é preciso que a gente tenha muito cuidado nesse poder de atuação do judiciário, porque essa judicialização da política, ela pode ser perigosa em determinado momento. Aí eu queria ouvi-los. Essa é a provocação que eu faço, doutor Ricardo e doutora Daniela. Bom, com relação ao mandato, eu particularmente não vejo essa proposta como inconstitucional, né? Analisando tecnicamente, porque me parece que ela seria consentânea com o princípio republicano. Agora, do ponto de vista do contexto político, né, talvez esse debate ele seja um debate que deva ser visto com alguma reserva, porque esse debate está sendo muitas vezes levantado no sentido de enfraquecer o sistema de justiça e particularmente o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Eu vejo que há movimentos, né, enfim, de forças conservadoras que levantam essa bandeira, muitas vezes não com o objetivo de realmente aperfeiçoar o sistema de justiça, mas sim de enfraquecer a atuação do STF. Agora, do ponto de vista acadêmico, eu particularmente acho que a criação de mandato para ministro supremo, mandatos mais longos do que os mandatos para, por exemplo, o Congresso Nacional, seria uma medida, além de compatível com o princípio republicano, também muito benfazeja, para permitir uma maior reciclagem, uma maior oxigenação, enfim. Esperamos que esse debate possa ocorrer de uma forma madura e sem as polarizações, os extremismos que, infelizmente, nós encontramos no cenário político atual, não é, presidente? Eu acho que, sem entrar exatamente no mérito, né, se seria constitucional ou inconstitucional, isso acho importante destacar que, para mim, essa discussão sobre mandato do STF é completamente diferente de uma discussão sobre direito à sustentação oral. Porque quando você está discutindo mandato, você está discutindo o próprio funcionamento do STF e a própria compreensão que se poderia lhe trazer de algo que viria a ferir a autonomia. E aí, nessa medida, a independência, enfim. E aí, nessa medida, se poder discutir se estaria ou não compreendido no âmbito das cláusulas pétreas. Então, eu não consigo ver no mesmo nível, no mesmo patamar, a possibilidade de se discutir a constitucionalidade desse tema com a da sustentação oral. Porque, como eu coloquei, para mim, a sustentação oral, você está ampliando o direito fundamental à defesa, sem necessariamente ter qualquer possibilidade de se discutir qualquer aspecto sobre o funcionamento do STF. Então, assim, só para fazer esse contraponto, e dizer que eu acho que, infelizmente, essa discussão ela foi posta dentro de um contexto e um momento em que faz com que ela termine sendo objeto de politização, ou seja, a análise sobre isso, ela está dentro de um contexto, neste momento, político e não apenas técnico-jurídico, né? Porque a gente, de fato, vê uma série de movimentos dentro de uma tentativa de se atacar algumas instituições, e eu acho que isso traz uma instabilidade muito perigosa para se pensar uma alteração dessa neste contexto. Eu digo sempre o seguinte, todas as instituições são passíveis de crítica. Eu acho que a gente encontra decisões, por exemplo, do STF, que, na minha avaliação, estão, inclusive, contrárias à Constituição. Por exemplo, a negativa do direito da advocacia a sustentar. Mas isso não me faz ser contra a instituição, né? Não é porque a gente identifica uma decisão e diz que essa decisão é equivocada e a gente atua contra este ato que a gente necessariamente vai atuar contra a instituição. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, de separar os atos da instituição. Eu acho que isso, ou seja, porque também não é porque a gente defende a instituição que a gente vai validar todos os atos. Então, acho que a gente precisa compreender que a gente pode defender e respeitar o papel feito pela instituição, compreendendo que decisões podem ser exacerbadas, arbitrárias, podem ser, inclusive, estarem sendo realizadas em ofensa à própria Constituição.